Oi, Oi, tudo e bem? tudo bem contigo? Tudo jóia. Já estão dando boa noite, o pessoal já tá chegando aí. Olha aí que legal. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, aproveitem. Bom, gente, eu já vou iniciar então aqui a apresentação, né? Eu vou pedir já para quem for entrando, quem quiser participar, mandar perguntas, fiquem à vontade. O tema hoje é adaptação às mudanças. Então, assim, o objetivo principal dessa live, que é semanal, todo domingo às 18 horas, é a gente falar com mulheres. É mulheres entrevistando mulheres, né? Na verdade, eu entrevistando alguém, né? A gente batendo um papo. E a ideia é que a pessoa que está sendo entrevistada fale de algum tema de preferência que possa ter a ver com o aspecto profissional ou não, né? Mas a ideia é a gente exercitar a sororidade, né? E a sororidade tem tudo a ver com a gente promover o trabalho das mulheres, falar bem das mulheres, né? Porque a gente tem um processo aí na sociedade muito machista, né? Então a gente quer acabar com isso e acabar com a dita rivalidade feminina, que na verdade é um mito, né? Se a gente for pensar nisso. Então é uma promovendo o trabalho da outra, né? E dando voz à outra. Então, aqui hoje a gente traz a Karine, né? E a Karine escolheu o tema adaptação às mudanças. Então, eu vou perguntar para a Karine para que ela se apresente para a gente e por que ela escolheu esse tema. Isso Karine, com você. aí. Obrigada, Michele. Primeira coisa, quero desejar boas-vindas para todo mundo que está aí, né? É um prazer estar aqui no canal da Michele. Estou muito feliz, muita gratidão mesmo por estar fazendo parte desse movimento que é super importante, né? Eu acho que toda comunicação que a gente faz, todo passo que a gente faz em prol de ajudar os outros e ainda mais as mulheres que precisam sim, né, estarem mais conectadas, estarem mais ligadas, se abrirem umas com as outras, eu acho que isso tem a nos ajudar muito na nossa evolução. Então eu acho assim ímpar esse tema tanto na adaptação às mudanças quanto também do teu trabalho, né, Michelle? Eu acho que é muito legal mesmo. É algo também que eu já tinha vontade de fazer, então encaixou todas, né? Então, Ah, essa que legal. live contigo e para a gente Uhum. promover como se fosse uma roda, né? Eu acho que a gente pode levar um Uhum. pouco como se fosse isso, assim, mesmo as pessoas, cada uma na sua casa, mas propor uma roda de conversa, né? Mesmo que a gente não consiga Legal. agora nesse momento, né? Sim. Estar junto com os outros, sair para comer alguma coisa e já conversar, mas a gente ter esse canal aberto para falar umas com as outras e com quem a gente quer falar sobre o que a gente quiser falar, né? Eu acho muito legal isso. E eu gostei muito, eu acho importante valorizar isso. Eu gostei muito por tu deixar aberto. Então não foi algo Uhum. assim, ó. Ai, Karine, tu precisa falar disso, um exemplo de feminismo. Ah, tu precisa falar de empreendedorismo. Não. Então ali já começa mostrando que realmente por que tu está fazendo esse projeto, que é para abrir para a gente trabalhar as nossas questões, o que a gente quer trazer para a sociedade de uma maneira geral, né? Bacana. Então, né? E por Então que que assim, você escolheu esse tema, então? Agora então, a voz é isso. sua. Então assim, meu nome é Karine Mesquita, né? Eu sou administradora de empresas por formação. Trabalhei anos no setor comercial, setor bancário, e há 2 anos atrás eu me tornei coach de vida e coach de carreira, tá? Então, assim, o porquê que eu escolhi esse tema, né? Até já tem uma pergunta ali, qual o assunto? O assunto é a adaptação às Exatamente. mudanças, né? Eu já ia escrever aqui. O assunto é esse, adaptação às mudanças, né? Por que adaptação às mudanças? Primeiro, eu acho que a gente está vivendo um momento singular, né? Um momento único que eu acho que a nossa geração não tinha passado ainda por uma pandemia, por uma crise tão grande, né? Então, está fazendo todo mundo se adaptar de alguma forma, né? Não só nós, mas de maneira geral, pegou todo mundo de surpresa. Então, não é só, por exemplo, quem está dentro do setor empregado, não é só quem está na rua, não é só quem está dentro de casa, não é só quem está aposentado, não veio assim, ó, a pandemia, né? E essa crise que a gente está vivendo, que não é só a pandemia, mas o que está vindo com ela, que é a crise política e tudo mais, está afetando todo mundo. Então, está Sim. fazendo a gente tentar se adaptar de alguma forma
a esse novo mundo, né? Então, como se adaptar a esse novo mundo e por que que eu gostei de trazer esse tema, por que que seria interessante trazer esse tema para essa live? Eu pensei assim, o que que eu vou levar para a Michelle? Tem tanta coisa para falar, né? Mas o que que seria assim, ó, que eu não posso abrir mão de falar? Adaptação à mudança. Então, por quê? Eu fiz muita mudança até hoje, por mais que eu seja nova, tenha 28 anos, né? Mas desde que eu nasci, eu já não nasci na mesma cidade onde eu fui criada, eu nasci em outra cidade. Depois, quando eu fui fazer minha faculdade também, eu tive que sair de casa e morar em outro local. Depois eu mudei para outra cidade, no Rio Grande do Sul, né? Hoje eu falo de Santa Cruz do Sul. E mais tarde, em função do trabalho do meu marido, eu me mudei depois para Minas Gerais, né? Depois eu mudei para o Rio de Janeiro e, por fim, eu mudei para Havana, Cuba, né? Então, assim, foram mudanças. Pra E agora eu onde? voltei para Havana, Cuba. Ah, legal. E morei fora do país. Então, assim, hoje eu estou de volta, né? Morando no Rio Grande do Sul. E eu acho, né? Eu acho não, eu tenho certeza que eu aprendi coisas que as pessoas hoje, dentro da pandemia, vivendo isso que está acontecendo, elas estão tendo que aprender coisas que eu aprendi lá atrás, quando eu tive que me adaptar no momento que eu tive que mudar. E eu tive que me adaptar àquela mudança. Né? Então, por isso que eu escolhi esse tema. Por tantas mudanças que eu fiz, e eu tive que me adaptar, eu tive que recriar, me reinventar, né? Para conseguir viver bem, viver feliz. Então, eu acho que é isso que todo mundo busca, né, Michelle? É uma coisa assim que... O porquê que a gente faz os movimentos, o porquê que a gente está fazendo essa live aqui. Não é para a gente conseguir viver melhor? Então, assim, que bacana que a gente pode falar isso, que bacana que a gente tem uma internet, que a gente tem um celular, que a gente pode fazer tudo isso, né? Então, eu acho que esse sentimento de gratidão, que não é nem coisa que eu botei na minha apresentação, mas o sentimento de gratidão é algo também que faz a gente viver melhor, né? Ser grato pelas coisas que a gente já tem, pelo conhecimento que a gente já adquiriu, né? Pela experiência que a gente já adquiriu. Então, eu acho isso super importante, tá? Então, assim, não sei se tu tem dúvida. Quando tiver dúvida, tu pode me interromper, o pessoal aí também. Gente, Qualquer vamos coisa que fazer vocês pergunta. tiverem. Eu queria perguntar uma coisa assim. Eu queria perguntar assim. É o seguinte, eu Uhum. queria saber de você, assim, claro, você já vai falar disso, mas já queria adiantar essa pergunta. Como que foi para você esses processos de mudança? Você falou que desde muito nova você começou mudando de casa, enfim. Sim, Eu queria que você sim. esmiuçasse um pouquinho isso, né? Detalhasse um pouco esse processo, como que foi para você, com quantos anos você começou, por quê, né? Saiu Sim. de casa com quantos anos, enfim, essas coisas. Eu Eu, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. isso é bem legal tu falar, porque realmente não está na minha apresentação, mas eu acho bem importante falar sobre isso. Eu sou uma pessoa do interior mesmo, da zona rural. Então, assim, não tinha muito acesso e tudo mais, aonde meus pais vivem até hoje, né? Uma cidade bem pequenininha, Encruzilhada do Sul. E desde que eu tive até a oitava série, lá, que a gente chama lá fora, no interior, e depois, quando eu passei para o ensino médio, eu tive já que pegar ônibus todos os dias, andar 1 hora para conseguir fazer o meu ensino médio, né? O segundo grau. Então, ali também já foi uma adaptação, já não eram mais os mesmos amigos. Então, duas pessoas só que ficaram na mesma escola que eu no segundo grau, o resto todo era pessoas novas, não conhecia nada. E por mais que a gente fosse na cidade e tudo mais, aquilo ali eu já tive que me adaptar. Primeiro, pelo horário, né? Era um horário diferente, eu tinha que acordar muito mais cedo. As pessoas da cidade, vamos dizer assim, já são mais diferentes do que nós, já tem um preconceito por tu já chegar dentro na cidade de ônibus. Quem é essa jeca aí que tá chegando, né? Então, assim, eu acho que tem muito essa questão do preconceito, e algo que me ajudou muito, e que eu vou falar dentro da apresentação aqui, é ser aberta. Né? Então, estar aberta ao novo. Eu acho isso, assim, ó, excepcionalmente imprescindível. A gente tem que estar aberto ao novo. Então, assim, ok, a gente está tendo um problema, a gente está tendo que se adaptar, mas o que tem nesse novo que pode me ajudar? Nessa experiência? O que de bom tem aqui? Ter essa visão positiva, né? Então, foi algo que eu nunca, assim, sabe, Michelle, pensei assim, eu não vou dar conta. Um exemplo, não vou dar conta disso aqui não é para mim, não. Eu sempre, de alguma forma ou de outra, eu pensava assim, não, isso aqui sempre tem um jeito, isso aqui dá um jeito, né?
Então, eu acho também que tem muito a ver com a criação. Eu acho que a forma como eu fui criada também me fortaleceu. Os meus pais sempre foram pessoas excepcionais comigo, assim, que sempre me colocaram para cima, sempre viram minhas qualidades, né? Então, eu acho que isso eu cheguei já no mundo de uma forma mais fortalecida, né? De chegar, ok, vamos trabalhar com isso, vamos viver, né? E estar aberta, eu acho que a palavra é essa, estar aberta ao novo, né? Então, Então, assim, você acha pode que falar. assim, você acha que assim facilita muito as pessoas que têm essa abertura para o novo, que é mais flexível quando a gente fala de mudança, porque as mudanças que acontecem nas nossas vidas, né, de maneira geral, elas nem sempre são esperadas, né? Elas acontecem Sim, de maneira inesperada. E quando sim, são esperadas é porque a gente promove essa mudança, porque a gente quer fazer um caminho diferente, mudar de cidade ou ir para outro lugar. E mesmo assim, não deixa de ter dificuldades. As dificuldades é, existem, né? Porque você vai exatamente. se adaptar a uma nova cultura, a um novo grupo de Exatamente. pessoas, você vai ter que fazer novas amizades, etc. Então, assim, a minha pergunta para você é: você acha que essa flexibilidade é um pré-requisito? E além disso, o que mais, né? O que O que mais você mais? acha que te ajudou no seu perfil, né, na sua personalidade, te facilita nesse processo de mudança? Eu acho que pensar que eu sou flexível, eu sou uma pessoa que estou em desenvolvimento. Eu acho que se a gente pensar nisso, estou em desenvolvimento, já abre a porta para eu buscar ajuda. Porque vamos dizer que eu diga assim, bom, nasci assim, aquela síndrome da Gabriela, né? Então, assim, nasci Uhum, assim, cresci assim, eu vou morrer assim. Então, se tu vai para a vida, se tu tem que enfrentar as dificuldades e tudo mais que vai surgir com o tempo dessa forma, tu já está colocando uma porta, uma parede na tua frente. Então, quer dizer que qualquer coisa que saia do meu controle, eu não vou conseguir superar, né? Porque eu sou assim e da forma como eu sou, eu não consigo ir para frente, eu não consigo superar essa dificuldade. Então eu acho que a gente pensar assim, eu estou em processo de aprendizado, estou aberta para aprender com um novo também, né? Eu acho que essa questão de flexibilidade é super importante. E eu falei aqui, até eu vou voltar um pouquinho só para falar a respeito, porque aí eu entro em mais outras características que é imprescindível para a pessoa conseguir se adaptar às mudanças, tá, Michelle? Eu vou só falar aqui um uhum, pouquinho, por exemplo, tá? O que que eu, só para as pessoas entenderem um pouquinho melhor do que é a mudança, né? Então tem a mudança que está no nosso controle. O que que é essa mudança que está no nosso controle? É a gente conseguir um novo emprego. Então, não estou satisfeita com o que eu estou trabalhando, eu quero mudar. Que foi o que eu fiz, né? Eu aproveitei uma mudança que eu fiz de Uberlândia para o Rio, né? uhum, E planejei essa mudança que eu fiz. Então, fiz uma reserva financeira, planejei como que eu queria ser profissionalmente, como que eu ia atuar como coach, o que que eu precisava quando eu chegasse lá no Rio de Janeiro, que já era uma programação da gente mudar, né? E aí eu fui aproveitei. Bom, já vou aproveitar, vou sair da empresa onde eu tô e vou atuar agora de forma independente, né? Então, tem esse tipo de mudança que é a gente que faz o movimento, mudança de localidade, de país, de trabalho, enfim. E tem aquela que não está no nosso controle, né? Que é de crises financeiras, a própria pandemia, uma doença que uhum, vem tua, de repente um câncer, alguma coisa que é algo que tu não tinha como controlar, ou na família, né? Alguém ficou doente, de repente tu vai ter que cuidar dessa pessoa, tu vai ter que ajudar no âmbito familiar, né? Então eu elenquei aqui que eu acho que existe um ponto de encontro tanto para as mudanças externas que não estão no nosso controle, quanto essas mudanças que eu é que vou proporcionar, que uhum, eu coloquei aqui como 4 fatores que influenciam na mudança, né? Então, que tanto nas coisas que eu fui lá e fui fazer, quanto nas coisas que vieram, né, que estão vindo, por exemplo, com a pandemia e tudo mais, eu acho que são características que realmente me ajudaram a superar, né? A primeira delas que eu coloquei aqui é a resiliência, né? Então, legal, eu uhum, acho assim, ó, ter resiliência, independente do que for, vai nos ajudar demais, né? Então, o que que é resiliência? Até eu coloquei aqui o significado para vocês entenderem melhor, que algumas pessoas já uhum, ouviram, já pesquisaram o que que é, mas eu acho que é bacana a gente falar o que que é o significado. Então, gente, a resiliência é a capacidade do indivíduo em lidar com as adversidades, superar uhum, pressões,
obstáculos e problemas e reagir positivamente a eles sem entrar em conflito psicológico e emocional, né? Então, por exemplo, né? Isso se fala muito dentro da psicologia, né, Michelle? Eu acho que até tu pode falar disso, que por mais que a pessoa não tenha, ela consegue desenvolver, né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei em Uberlândia. O que aconteceu? Eu não conseguia me abrir para as pessoas novas que estavam lá. Por quê? Eu tive um instinto de perda quando eu saí do Sul. E eu tinha perdido algumas amizades que eu deixei aqui. Aquilo ali me afetou emocionalmente muito, muito forte. E eu pensava, bom, se eu fizer amizade aqui, eu vou perder de novo. E eu vou sofrer de novo. E aí, o que eu fiz? Eu me fechei. Então, tudo que me convidava para fazer, eu não queria, né? Então, é exatamente o contrário que eu aprendi, que eu estou falando agora para vocês. Sim. Que foi o quê? E a minha psicóloga me falava, eu procurei uma terapeuta lá e tudo mais. Ela disse assim, Karine, isso, gente, é uma estratégia para vocês, tá? Quem tá ouvindo aqui e tá passando, de repente, por um momento um pouco difícil, tá se sentindo assim como se fosse uma tartaruga dentro do casco, né? Eu preciso me proteger, isso tudo que tá acontecendo, eu tô ansioso, tô estressado. Pensem assim, ó, o que ela falava para mim, eu adorava, assim, até hoje eu lembro, né? Foi muito bom. Quando eu falava assim, ai, tem uma festinha para ir no final de semana, né? Ah, mas eu não vou! E eu achava que era só porque eu tava cansada, né? Mas na verdade era uma desculpa que eu dava para me proteger. Porque o que era esse novo? O que era esse novo que eu não conhecia, que estava lá, essa amizade, como é que seria, né? E depois perder essa pessoa, perder essa amizade boa de novo, eu não quero, né? Então eu me fechava, né? E aí um dia ela falou assim, Karine, ela bem tranquila, assim, ela disse para mim, quem sabe tu vai uma vez. Se tu não gostar, não vai mais. Entendeu? E foi o que eu fiz. Então, ir colocando o pé na água, sentindo qual é a temperatura dessa água, aos poucos, tu entendeu? Então, claro, tu é profissional nisso, tu sabe muito bem, né, Michelle? Mas assim, ó, isso ajuda a pessoa a ter resiliência. Então, e tendo, né, aos poucos ir experimentando, deixa eu ir por aqui, deixa eu ver de repente com esse estilo de pessoa, será que eu não me adapto melhor nesse lugar novo, né? E se a gente for trazer também para esse momento da pandemia, né? Bom, eu adoro falar, então quer dizer que por eu gostar de falar e eu não poder trabalhar com ninguém agora, eu vou parar de... Não, vou fazer uma live. Isso é ser resiliente, né? Isso é ser resiliente. Não sei se tu quer falar alguma coisa, Michelle, mas eu A posso tocar respeito também. da resiliência, geralmente quando eu falo isso em aula, né? Porque às vezes eu dou aula disso também, a gente dá o exemplo do elástico, né? Que é a capacidade do elástico voltar ao normal. O nível de resiliência de uma pessoa a gente mede dessa forma. E a gente melhora a nossa resiliência à medida em que a gente também trabalha com esses pontos cegos que você trouxe aí. Né? Eu tô saturada, porque isso também tem a ver com saturação, né? Alguma saturação emocional, aquela pessoa que de repente engole muito sapo, tem dificuldade de expressar o que pensa e sente. É a gente pensar também no copo cheio de água, né? O copo já tá cheio, aí você vai colocando mais água, mais água, mais água, seu nível de resiliência tá baixo mesmo. Né? Então você vai precisar esvaziar um pouquinho esse copo, trabalhar alguma coisa dentro de você, olhar para dentro de você, né? Para o elástico conseguir não ficar frouxo, né? Ele voltar sempre ao normal. Então essa é a ideia da resiliência. E esse termo veio da física, né? Então geralmente a gente sempre faz essa associação, né? E aproveitando o que você falou aí, tem uma pergunta, né? Você comentou aí no começo que tem alguns tipos, né? Eu ia falar tipos de resiliência, não. Tem alguns tipos que você falou de personalidade, né? Que ajudam no processo de mudança. E você citou também alguns contextos, fatores externos, né? E internos. Dentro dos fatores externos, você tinha comentado a respeito da situação da pandemia, né? E aí tem uma pergunta aqui do Vantuir, ele fala assim, o que você diria às pessoas que obrigatoriamente, devido ao cenário atual, serão obrigadas a mudar ao novo normal? Aí é com você. Eu acho que, assim, ó, essa questão do novo normal, o que acontece? Tem que ter resiliência, né? Eu acho que é a primeira coisa que eu posso falar para as pessoas que vão precisar se adaptar.
e ver o que de bom tem. Eu vou falar um pouquinho mais para frente a respeito disso, né? Que, um exemplo, vamos dizer que o caso aí do Vantuíro, do que surgiu na cabeça dele foi em relação ao trabalho, né? Vamos dizer que seja isso. Ah, então eu vou ter que me adaptar porque eu fiquei desempregado, um exemplo, tá? Eu fiquei desempregado e não estou conseguindo ficar empregado e não tem vaga mais, as empresas aqui na minha região estão fechando, o que eu vou fazer, né? Então, a primeira coisa é entender, né, no que tu é bom, né? No que eu sou bom. Fazer descrever. Ah, eu sou bom em comunicação, eu sei trabalhar com o pacote Office, que é o Word, PowerPoint. Eu conheço muita gente, eu tenho uma rede de relacionamento muito grande. Será que o meu currículo está atualizado? Como que está o meu LinkedIn, que é outra plataforma de trabalho que é bem importante a pessoa estar atualizada. Eu, inclusive, já fui selecionada em trabalho muito bom dentro do LinkedIn. Então, eu acho que é bom alertar as pessoas em relação a isso, né? E tentar entender o que é esse novo, né? Porque assim, Michele, eu acho que eu não posso dizer de maneira geral que é as pessoas de maneira geral, mas na nossa sociedade eu vejo muito que tem essa questão assim, ó. O fulano falou isso e aí vai ser assim. Não, tenta entender o que é esse novo normal, né? Então não fica só ouvindo o que eu tô falando, não fica só ouvindo o que a Michele tá falando, tenta buscar o que é esse novo normal, o que os especialistas em economia estão falando, né? Tenta assistir de repente um pouco de jornal, pega ali a situação econômica, o que o pessoal tá falando daqui para frente, o que vai mudar, né? Quais são as dicas que os profissionais que estão ali na linha de frente, tanto seja de saúde, quanto também os jornalistas que estão ali, né, buscando as informações para a gente, o que eles têm falado? Como se adaptar a esse novo normal? Então, assim, gente, informação é o que mais tem. Só que a gente tem que estar disposto a buscar, né? Não vai adiantar essa coisa assim, ó. Eu acho que isso é muito importante a gente entender que cada vez mais vai ficar mais difícil das coisas caírem na nossa cabeça, né? Então, não vai surgir para mim assim, nossa, caiu aqui R$ 1.000 na minha cabeça, que felicidade. Não, tem que buscar, gente, tem que trabalhar, a gente vai ter que se esforçar cada vez mais. E outra coisa que, como eu sou da área da administração, desde que eu comecei lá em 2009, que eu comecei a minha faculdade, né? Terminei em 2013. Lá naquela época, em 2009, olha só, mais 11 anos se passaram. E desde lá eles falavam para nós, gente, cuidem, o alerta que eu dou para vocês é era digital. Vocês vão ter que se adaptar a isso. Então, assim, a informação, um iPhone que seja, um celular novo aí, lançam hoje, amanhã já estão lançando outro, gente. Isso, 11 anos atrás, Michele, eles já falavam. E claro, de repente, antes já falavam, só que eu não estava no mercado de trabalho, eu não estava atenta a isso, era uma criança praticamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso, no sentido buscar informações e se tornar uma pessoa única. O que é ser essa pessoa única? Não é eu querer imitar o meu vizinho, não é eu querer imitar a Michele. Ah, não, porque a Michele agora está fazendo live às 18 horas no domingo, vou fazer também. Não! Então, assim, o que eu posso levar para as pessoas que seria único? O que realmente eu tenho vontade de fazer? E aí sim, tu começa a brilhar e as pessoas começam a perceber isso. Então, eu acho que encontrar a tua singularidade é o principal. Esse novo, né? Esse novo que está vindo é isso. Cada vez mais a gente vai precisar ser autêntico, a gente precisar trabalhar com o que a gente gosta de verdade. Não aquela coisa assim, tem que trabalhar 8 horas por dia, esse salário tá pouco. Não, gente, acabou. Vamos lá, vamos mexer da cadeira, vamos levantar a bunda, vamos trabalhar. E vamos trabalhar com as coisas que a gente gosta. Então, isso que eu tô fazendo aqui com a Michele não é nada de ai, que saco, tem que fazer com a Michele. Não, porque eu gosto. E claro, de repente ela sentiu que eu gostava de fazer isso, por isso que ela me convidou, né? Então, assim, eu gosto de comunicar, eu gosto de falar e eu acho muito legal a gente conversar sobre esse tema, tá? Então, é mais ou menos isso. Ok. Mas eu posso ir continuando aqui, não sei se tem outra pergunta. Não, só tem um comentário aqui. Bom, enfim. Mas, enfim. Vamos lá. Então, só para fechar essa questão da resiliência, né?
Aham. Eu coloquei aqui também na apresentação, acho que é bem importante não focar tanto no problema, né? E como eu posso superar essa situação, como eu posso lidar com essa situação. E ainda mais, se tu conhece alguém que já passou por esse problema, isso eu uso muito em atendimento. Muitas vezes a pessoa está bloqueada, ela não consegue pensar qual alternativa que ela vai encontrar para melhorar aquele aspecto. Um exemplo, o próprio emprego. Eu acho que é excelente esse tema do emprego, porque as pessoas me procuram muito para isso. Tô desempregado, Karine, eu preciso encontrar um emprego. Beleza. E aí, o que tu vai fazer? Ah, eu queria tanto empreender, eu queria tanto abrir uma empresa, mas eu não sei como fazer. Tá, mas alguém que tu conhece, que tu consiga acesso fácil de comunicação, que tá lá nos teus contatos no celular, tu conhece alguém que já fez isso, que estava no mercado de trabalho formal e passou a empreender? Provavelmente a pessoa vai dizer, sim, eu conheço o meu primo, ah, não, meu tio, ah, não, meu amigo, beleza. O que ele fez? Sabe o que ele fez? Ah, não sei. Então tá, então vai lá e pergunta, né? Então pergunta para a Uhum. pessoa o que ela fez, como é que foi esse movimento, quais foram as principais dificuldades que ela teve, o que ela faria de diferente. Então dissecar isso, né? Perguntar o máximo de coisas, se preparar para essa conversa, né? Eu acho que cada interação que a gente tem é um momento único para a gente conseguir superar, independente do que for, né? Independente do que a gente estiver trabalhando. Então se prepara para essa conversa, vê as possibilidades, informa as pessoas que tu tá precisando de um trabalho, né? Então, muitas vezes as pessoas nem sabem no que tu está trabalhando, né? Nem sabem o que tu está Aham. fazendo. Então, eu acho bem É importante a colocar, gente se também colocar à falar. vista, né? Se colocar à Isso, vista e também buscar o que está dando certo, o que está funcionando, né? a gente já entrou nesse meio, né, Michele, da gente falar um pouquinho, o próprio bate-papo que a gente está fazendo aqui, isso ajuda a divulgar o que a gente faz, mas eu acho que quem está no setor formal, eles têm um pouco de dificuldade de mostrar o que faz de verdade. Então, um exemplo, o João trabalha, é auxiliar administrativo, mas o que é ser auxiliar administrativo? O que tu faz de Sim. bom? Por que o teu chefe iria te dar uma promoção e não para o teu colega? Um exemplo, né? O que tu tem de bom, de verdade, de único? O que tu aprendeu nesses anos de experiência que outra pessoa, de repente, não aprendeu? Ou outra pessoa que está recém chegando naquele setor não sabe, né? Então, isso dá para ser levado para outro momento, para outra oportunidade que vai ter de trabalho, né? Ou para empreender mesmo, né? Fazer alguma coisa totalmente diferente, tá? Uhum. E assim, né, gente, eu só coloquei aqui, então, nessa questão da resiliência, ou seja, a gente evolui, a gente cresce, a gente amadurece, então todos esses altos e baixos que a gente tem, esse momento que a gente precisa superar, isso tudo nos proporciona, né, evolução, nos tornar uma pessoa melhor, enfim. Outro fator, então, da adaptação, né, que eu identifiquei, que independente, né, se é adaptação a uma mudança interna quanto externa, outra coisa que ajuda muito é ter uma visão positiva, né? Então, é um outro fator aqui que eu coloquei para vocês. Então, o que eu posso aprender com o que está acontecendo? O Uhum. que eu aprendo? Uma das coisas que eu aprendi nessa pandemia é que eu sou única no que eu estou fazendo e no que eu quero fazer, né? Eu sou única. Não, eu aprendi assim, sabe, Michelle, eu me auto-pesquisei ainda mais, aumentei mais ainda o meu autoconhecimento e cada vez mais eu vejo que muitas vezes o que serve para ti não serve para mim, né? Sim. Então, como que estar isolada socialmente, o que tem me proporcionado? Tem me proporcionado me aprofundar muito mais em mim, procurar ainda mais coisas que eu gosto, cursos, né? Tô tendo mais tempo, então, bom, muitas vezes a gente de repente ia sair com os amigos uma vez na semana e passava toda a noite, né, na rua, fazendo alguma coisa, jantando fora. E esse tempo acaba que a gente está tendo uma lacuna aí de tempo, né? Então, quem sabe não procura melhorar ao invés de repente ficar vendo só Netflix, né? Então, assim, claro que é gostoso, eu adoro ver Netflix também. Mas quem sabe assim, pensar o que faz tempo que está me incomodando? Sei lá, vamos dizer que é o perfeccionismo. Muita gente tem perfeccionismo, né? Tem que ser a coisa ali quadradinha, senão não anda. Como é que eu posso Uhum. melhorar esse perfeccionismo, né? Será que tem alguma leitura? Será que tem algum livro, alguém que escreveu sobre, Uhum. né? Então tem Sim. um livro que eu adoro, né? Que é da Brené Brown,
A Coragem de Ser Imperfeito. Então, assim, eu super indico para as pessoas. Tem até um... Não sei se você já viu, Michelle. Qual? Nunca viu? Coragem de Ser Imperfeito? Ah, eu tenho esse livro, inclusive. Eu só não consegui concluir ainda, mas eu tenho esse É. livro. Eu tenho E uma onda de ela... pegar vários livros assim e ler ao mesmo tempo. E aí eu não Uhum. concluí esse, mas ele é bom, é um excelente É. livro, inclusive. E ele E ela mostra tem pra um gente documentário no também essa Netflix, questão. né? Então, e esse livro ele mostra pra gente uma questão bem importante, né? Que é da autenticidade, é você ter coragem de ser quem você é, porque ninguém é perfeito, né? De maneira autêntica, Exatamente. né? Isso é bem Exatamente. importante. Isso é uma coisa que eu gosto de bater nessa tecla sempre, inclusive, É, né? é. Eu estava E vendo outra... aqui, tem um comentário. Eu vou Pode só falar. ler sobre o que você já falou, né? Ainda do Vantuir aqui. Sem dúvida é maravilhoso saber que nossa empregabilidade está em alta, justamente no que amamos fazer. Ainda assim, precisaremos tratar a possibilidade de mudarmos, fazendo sempre o nosso melhor. Então, eu acho que Exatamente. é por aí, né? Exatamente. E então, assim, para quem ficou interessado nesse livro da Brené Brown, você pode olhar no Netflix, bota lá Brené Brown, depois a gente pode passar aí também o nomezinho dela, mas é A Coragem de Ser Imperfeita. Eu não sei se esse é o nome que está no Aqui, documentário ó, também. o livro aqui, ó. Esse é o livro, isso, esse é o livro. Se vocês botarem o nomezinho dela lá no Netflix, no campo de busca, vocês vão ver o Brené documentário Brown. dela que é excelente. Sim. Excelente, Uhum. esse daí. Isso aí. Então ela fala justamente isso, que é essa coragem, né? Coragem para mudar, a coragem de ser quem a gente é e a coragem de ser imperfeito. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém veio para essa vida assim, redondinho, 100%. Não. A gente tem as características, de repente uma qualidade que tu quer desenvolver um pouquinho mais, coisas que tu não acha legal. Muita gente fala, né, que não acha bonito, né? Né, Michelle? Ah, não, isso aqui é feio. Isso aqui eu tenho é feio, eu não quero nem, sabe? Claro, e outra coisa, o que a exposição faz, né? Porque isso que a gente está Sim. fazendo aqui, coisas vão sair que vai ter gente que vai dizer, nossa, essa Karine é uma louca. E outras pessoas vão dizer, mas que legal, beleza, vamos pra frente. Aham. É isso aí. A gente continua andando, né? Então, E aproveitando o comentário de um colega aqui que está falando em inglês, provavelmente ele não deve estar entendendo o que a gente está falando, ou então tá dando de louco, né? Tá pedindo para colocar, mudar o cabelo, falando várias coisas aqui, né? E é interessante a gente até abordar isso daqui, porque é o que a gente está falando, de ser autêntica, gostar da gente do jeito que a gente é, né? Sem mudar pelo outro, né? isso, E tem essa questão também da mulher, que a mulher é muito vista pela imagem, né? Pela imagem que passa, pela beleza e tudo mais. Então, tô exatamente. aproveitando essa deixa aqui dos comentários para É, gente falar sobre então, isso, né? Não sei o que você pensa sobre isso. eu acho que é um grande estereótipo, né? Eu acho que assim, Michele, eu acho que tem muito, essa é uma questão meio polêmica, né? A questão da mulher, né? A questão da vaidade e tudo mais. Eu acho Uhum. que tem pessoas que vão pro extremo. Então, exemplo, nossa, eu sou a favor dos direitos das mulheres e aí eu não vou mais passar maquiagem e papapá, e vou deixar os pelos crescer. Beleza, pode fazer, mas aí tem que ver o que que pra ti é ser mulher O que é e bom? o que que para ti é bom, como é que tu vai te sentir bem, isso para ti se sentir bonita, né? É uma coisa que tu gosta, beleza, vai em frente. Eu acho assim, ó, se eu passar um batom, se eu passar um rímel, vai me deixar ainda mais ajudar minha autoconfiança, então vamos passar uma base, vamos passar um batom. Eu acho assim, ó, a gente se olhar no espelho e a gente se amar tanto por a pessoa que a gente é internamente quanto a pessoa que a gente é externamente, é isso que vale, né? E eu acho que até a gente amar as nossas imperfeições também, né? Então, assim, bom, eu tenho isso que não é o padrão da sociedade, né? Não é o padrão, aquela coisa de Barbie e tal, beleza. Mas será que nisso que eu tenho eu não sou única e eu não sou bonita assim também, né? E outra coisa que eu Uhum. acho bem importante para a gente que se critica muito, né, em relação à beleza e tudo mais, a esse externo, né?
alguém já falou para mim, eu acho que isso é muito bom, porque eu sou uma pessoa muito autocrítica, que era no sentido assim, qual é a pessoa que tu ama mais, né? Aí eu falo, eu acho que a pessoa que eu mais amo é minha mãe, né? E tu trataria ela desse jeito? Com essa Uhum. rude desse jeito, né? Então, assim, não vai fazer isso. É a mesma coisa para pessoas que têm filho. Eu não tenho filho ainda. Mas se tu tivesse um filho, né? Será que trataria ele desse jeito? Sabe, com essa crítica tão pesada, pegando tão pesado, sabe? Então, assim, tratar a gente melhor, sabe, Michelle? Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade nisso. A gente não vai ter mais os pais para falar, acalentar a gente. Não, mas olha só, né? Tem pais que realmente fizeram uma boa educação, e eu sei que tem outros também que não foram tão positivos, né? Mas assim, ó, tratar a gente bem, não tratar só o outro, não tratar só quem tá lá fora, mas a gente bem, com cuidado, né? Ter amor pro que a gente é. Porque a gente é uma pessoa em desenvolvimento e a gente tem que cuidar da gente mesmo, né? E é o Então, amor em primeiro lugar, né? Porque você falou assim, quem que é a pessoa mais importante para você? Eu iria responder eu mesma. é, Não tem ninguém acima de exato. mim, né? Então eu Sem em tu, o primeiro que que tu vai lugar. fazer, né? Exatamente. Então eu acho que é bem É, por aí, né? Até entra nessa questão que eu acabei incluindo aí, justamente assim, a gente valorizar a gente do jeito que a gente é, colocar em evidência o que a gente tem de melhor e usar isso a nosso favor dentro do âmbito profissional e não profissional, na nossa vida de maneira geral. E se sentir muito bem com isso mesmo. Isso tem a ver com autoestima também, né? Então, quanto mais a gente exato. coloca foco na gente, em quem a gente é, sem medo, né? De novo, o livro, né, que você comentou, sem medo de ser imperfeito, porque não existe perfeição. A partir do momento que você, até quem busca esse livro, às vezes pode ter um processo de autocobrança muito grande, que nem você comentou, né? E aí, para quem, né? A pergunta principal que a gente precisa fazer sempre é para quem? Para quem que eu estou fazendo tudo isso e para quê? Né? Eu preciso focar Exato. em mim, eu preciso estar em primeiro lugar, né? Eu preciso fazer porque eu gosto de fazer, porque eu quero fazer, né? É. Então eu penso E que sem é falar que basicamente por aí. quando a gente se aprende, né? Eu acho que quando a gente aprende a se amar, né, Michelle, e a gente aprende a nos gostar, com certeza a gente se torna pessoas mais agradáveis, né? Então, Uhum. assim, a gente já vai olhar para o outro, né, com uma certa, com uma visão mais positiva, com mais carinho, porque a gente sabe o que é trabalhar com as nossas dificuldades, né? Com essa pessoa que a gente é. Então, quando a gente vai Sim, lá e exatamente. vai falar com um parente uma coisa, poxa, mas espera aí, mas eu também era assim, né? Eu também, eu ainda sou assim, eu também estou trabalhando, né, esse aspecto aqui. Então, é bem importante isso e com certeza ajuda mesmo a gente melhorar também nas nossas relações, né? Isso Então, eu aí. vou passar. Eu posso continuar? Pode continuar. Tá bom. Então, o que eu estava falando antes a respeito da resiliência, então, né? Então, essa visão positiva, o que eu posso aprender com o que está acontecendo, onde eu posso melhorar, né? Que é o que a gente justamente está falando. Por mais problemática que seja a situação, eu coloquei aqui, podemos sair mais fortes disso. Então, o que eu aprendi com esse momento de isolamento social? Né? O que eu estou aprendendo? Será que eu não vou me tornar uma pessoa melhor quando eu sair disso? Eu vou, não sei vocês, mas eu estou trabalhando para isso. Então, a questão de Sim. leitura, eu não fazer curso, de me descobrir, de ver também aonde eu me sinto melhor, experimentando as coisas de trabalho, projetos, sabe? Então, eu estou muito no momento criativo. Então, quem sabe vocês também, né, que estão vendo aí, podem usar o meu exemplo desse momento que eu estou na pandemia, estou fazendo tanta coisa, que sabe você também pode se sentir útil de alguma maneira, de repente descobrir um novo hobby, né? Muitas vezes a pessoa ela não sabe que ela gosta de tal coisa, mas quem sabe experimenta. Gente, hoje em dia no YouTube, né, tem de tudo. Tem de tudo. Tudo que você colocar lá vai ter. Eu coloca lá, de repente, uma aula de dança, uma aula de zumba. Eu quero aprender a desenhar. De repente, faz uma aula ali gratuita. Depois pode procurar também um profissional, né, para fazer online. Mas assim, ó, tem possibilidade de fazer praticamente tudo dentro de casa, né? Hoje em dia tem milhões de coisas. E não pensar só também na nossa cidade.
Eu acho que isso também foi algo que ampliou minha visão na hora que eu saí daqui. Então, antes eu pensava assim, ah, não, se eu vou trabalhar, eu tenho que pensar em Santa Cruz do Sul. Aí depois, quando eu fui para Minas, eu já comecei a pensar no âmbito no país. E hoje, gente, se a gente fazer uma estrutura de um negócio bem, né, certo, com calma, tiver profissionais que te ajudem nisso, tu pode fazer coisas para âmbito mundial. Hoje em dia não tem mais esse não tem mais esse impasse, porque assim, até para as pessoas que não sabem falar inglês, podem colocar na legenda em inglês, gente. Então, assim, não sabe falar espanhol, a mesma coisa, pode botar lá a legenda em espanhol. Então, eu acho que se abrir para essas mudanças, né, fazem a gente começar a ampliar a visão. Então, fazer encontros só com pessoas profissionais daqui. Eu posso fazer encontros com pessoas que estão em Foz do Iguaçu, como a Michelle. Eu posso fazer encontros com a pessoa que está lá fora, lá nos Estados Unidos, de repente, dependendo de como que eu chego nessa pessoa, eu posso, né? Então, tem até uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que ele, naquele livro que ele escreveu do Poder Sem Limites, ele fala assim, se você diz que pode ou não pode, nos dois, você tá certo. Porque é tu que coloca a barreira. Então, se você diz, sim, eu posso, você pode mesmo. Agora, se você fala, eu não posso, você não pode. Porque você já colocou a barreira, você já não tem nem sinapse possível para aquilo ali dar certo aquele projeto, dar certo aquilo que você quer fazer daqui para frente, né? Então, eu acho que vai muito nisso, né? E a questão também do que você, das suas crenças, né? Do que você pensa, o que você pensa se torna realidade. Né? Se a gente for tanto para o lado da terapia cognitiva, né, dentro até talvez da abordagem que você utiliza, né, no coaching e tal. Então, assim, se a gente for por esse viés, a gente vai perceber crenças limitantes que fazem com que a gente tome determinados caminhos que talvez sejam caminhos mais difíceis e que podem gerar travas, né, barreiras para a gente, que a gente mesmo coloca, né? Quanto se a gente for para o lado mais relacionado à espiritualidade, né? O que a gente pensa, a gente atrai, então não tem jeito. Né? A ciência já comprova isso, inclusive, né? A questão do poder do pensamento, o pensamento pode se materializar, né? Então, assim, isso é fundamental a gente pensar. E as barreiras somos a gente que criamos, né? Então, eu acho que é por aí. É mais ou menos isso mesmo, eu concordo com você. E o que Então, mais, aqui continuando, não sei se tem uma pergunta. Então vamos lá. Uma das coisas que eu gosto também de colocar aqui, né, que tem a ver com a questão da mudança, é estar aberto para o novo, então, né? O que tem de bom nessa mudança que eu já tinha falado lá no começo, né? Mas agora está na ordem da apresentação aqui. Quando é mudança de localidade, né? O que tem de bom nessa cultura? Qual é a história desse povo? Né? É uma oportunidade única de tu te aprofundar e de tu entender qual é o paradigma que eles usam, o que a história trouxe para esse povo aqui, específico de onde eu estou morando hoje, né? Como eu posso ajudar no contexto que eles estão. Né? Então, assim, a experiência que tu vai ter no lugar onde tu tá, ela vai ser única. Porque são pessoas totalmente diferentes, são pessoas com uma rotina, com um hábito diferente dos que tu tem, né? Então, eu acho isso muito importante. E aí entra também essa questão do emprego. Então, até eu coloquei aqui, perder o emprego, né? O que eu vou fazer agora? Né? Então, contata a tua rede de relacionamento, amigo, família, pessoas que tu já trabalhou em um outro momento, né? E fala, olha, eu acho que tem muito a ver também com a pessoa, de repente, ser orgulhosa. Muitas vezes não vai querer falar que perdeu o emprego, né? Mas, gente, assim, ó, é muito mais importante você conseguir ter o seu dinheiro no final do mês do que o orgulho, né? Então, assim, começa a pesquisar isso e fala, não tem nada de errado, né? Muitas vezes não é por tua culpa mesmo, é a questão que a gente está vivendo no mundo. Então, assim, contar com a tua rede de relacionamento, fala, olha, né, aconteceu isso comigo, eu trabalho com isso, 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 posso te enviar um currículo? Conhece alguém que trabalha nesse setor que eu trabalho, né? Gente, vocês vão vendo que assim, ó, rapidinho o negócio vai aparecendo, porque um fala para o outro. E olha, eu acho que o que a gente tem um instinto de querer ajudar. É impressionante. É impressionante, assim, ó. Quando eu vejo, por exemplo, no LinkedIn, uma pessoa que perdeu o emprego, já mais de uma vez eu já perguntei, eu posso te ajudar de alguma forma? Porque tem vezes que é uma palavra, é uma ferramenta que eu compartilho com a pessoa ali conversando, no chat mesmo, no chat mesmo.
Bah, a pessoa já abriu assim a cabeça dela, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Que legal, que bacana, eu vou tentar isso que você está falando para mim, sabe? Então, ou eu conheço alguém que estava precisando preencher uma vaga na empresa tal, porque eu vi outra coisa aqui, sabe? Então, gente, procurem, né? Aham. Procurem meios de conseguir estar no mercado de trabalho, de superar a situação que vocês estão quando é na questão de perder o emprego, né? Aí eu botei aqui, ó, liga para as empresas, liga para as empresas. Se você não pode até lá, liga. Olha, fulano, um exemplo, um hospital. Eu quero falar com o setor de recrutamento e seleção. Pois é, eu sou uma pessoa assim, 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 eu estou disponível para o trabalho, né? Então, eu quero saber se é possível eu enviar um currículo. Vocês estão precisando de alguma coisa? Qual setor que está com vaga aberta aí? Né? Então, só em colocar à disposição, tu já se torna um profissional diferente. É um profissional diferenciado, não está esperando cair no colo, está indo Que buscar, está demonstra com interesse, vontade, né? né? Isso, Sim. tá com aquela vontade, né, de querer, de querer mesmo, né? É o querer mesmo, né? Que eu acho importantíssima essa frase. Então, no que tu Uhum. é bom? Será que tu estava feliz onde tu estava trabalhando, né? Então, talvez Uhum. seja o momento realmente de ter essa mudança. Será que de repente não é o momento de empreender ou de repente fazer uma transição de carreira? De repente, né? Então, tem muita empresa aí com cursos profissionalizantes gratuitos no EAD. Você pode fazer, de repente você já consegue ele conseguir adquirir uma competência diferente fazendo um curso online, né? Então tem muita possibilidade. E talvez seja esse o momento, por isso que eu falo, né? Estar aberto para o novo, mas também ter essa visão positiva de que essa questão de ter essa diversidade, de ser uma barreira para mim, talvez seja aquela porta que eu estava esperando abrir, mas que eu vou abrir ela agora. Não é porque vão abrir para mim, eu vou abrir ela. Né? Então, se coloca Uhum. aí uma nova possibilidade de abrir um negócio, de repente fazer algo que é dos teus sonhos, tu sempre deixou lá naquela última gaveta o teu sonho, né? Então, de repente, agora tu vai poder abrir ela e começar a trabalhar com ela, né? Então, acho que é isso, é estar aberto para o novo, né, Michelle? E é você também, é justamente aquela frase antiga, né? Frase clichê que a gente escuta, fazer do limão uma limonada e aproveitar o momento também para você refletir justamente tudo isso que você está falando, né? O que eu posso fazer com tudo isso que está acontecendo? O que eu posso criar a partir de tudo isso que está acontecendo, né? E refletir Uhum. o que estava sobrando, o que era Exato, superficial, que você estava dando atenção demais e que não é importante, né? Eu acho que é bem por exato. aí. É buscar sempre aquilo que você falou, o positivo, né? Em cima do que está acontecendo. Uhum. Exatamente. Então, aqui o outro, uma alternativa também, né, para quem quer fazer essa adaptação à mudança, é a rotina, é ter uma rotina, né? Eu acho que não dá para esquecer totalmente de uma rotina só porque está na pandemia ou porque não está empregado. Então, assim, eu acho que é super importante a pessoa ela se sentir útil, a pessoa se sentir produtiva, né? Porque se não entra assim, né, Michelle, tu deve ter isso nos teus atendimentos e tudo, a pessoa entra assim numa bad, né, que a gente fala, nossa, daqui a pouco a pessoa nem sabe mais quem ela é, no que ela é boa, porque ela entrou numa assim que, não, é porque eu tô em isolamento social, não posso fazer nada. Não, pode fazer muita coisa. Pode aproveitar muito. Agora, tem que se descobrir, né? Tem que entender Sim. no que é bom, no que gosta de fazer. Então, acho que isso tudo vai para o autoconhecimento, que eu adoro. É a pessoa se conhecer. E aí, o que tu gosta de fazer? Eu acho que a palavra dizer assim, ó, o que é o teu sonho? Para muitas pessoas isso é um impacto. A pessoa, Sim. ela esqueceu já. Ela pensou nisso quando ela era lá criança. E aí chega É, hoje a pessoa fica assim, ó, hã? Sonho? Isso é e para tem mim? É uma para coisa. adulto? E tem uma coisa que você falou aí antes e que eu gosto sempre de falar, né, sobre isso em alguns cursos que eu dou e tal. E sobre a singularidade, né? Você resgatar a sua singularidade, que tem a ver com a sua essência, né? Aquilo que Exatamente. você, assim, quando você nasceu, quando você era muito criança, muito novo, você brincava, fazia alguma coisa muito singular que só você fazia, que não tinha como você copiar de ninguém da família e que te chamava atenção. Nossa, olha o que ele faz, né? Isso chamava atenção. Essa singularidade é extremamente importante de ser resgatada em qualquer momento da vida, até para você se alinhar naquilo que você
quer fazer mesmo, que tem a ver com a sua essência, né? Com você Sim. mesmo, né? Porque às vezes você se dispersa, vai seguindo caminhos de forma automática, entra no emprego, sai, vai para outro emprego e muito automático, muito robotizado, sem prestar atenção se é isso que você quer mesmo ou não, mais pelo salário e por aí vai, né? Então, esse resgate da singularidade eu acho que é fundamental, ainda mais nesse momento, né, de pandemia, que tem a ver, que está super favorável para o autoconhecimento, que nem você disse, né? Então, eu acho que essa é uma dica também bem importante aí, né? Se descobrir e criar uma Exatamente. rotina, não deixar de ter uma rotina, que eu acho que isso é fundamental. É, e eu acho que separar muito assim também, só para complementar isso que você está falando, Michele, que é a questão essa da singularidade, porque pelo convívio que a gente tem muitas vezes com as pessoas que estão mais próximas da gente, a gente começa a esquecer que a gente é. Então, assim, Exatamente. calma, será que realmente tu quer fazer isso? Será que realmente é para Uhum. ti? Será que de repente tu não pode trabalhar dessa outra forma, que talvez seja aí sim trabalhar com a tua singularidade, né? Então, eu acho isso 10, assim, muito, muito bom. É a base, né? É que nem assim, a gente comparar que nem com as empresas, né? Isso é interessante também. Que eu já fiz alguns trabalhos com empresa, RH e fora do RH, e é justamente isso. Quando a empresa perde a identidade dela, porque passou muitos anos, ela acaba perdendo a essência, e aí acaba também, né, culminando na perda de clientes e por aí vai. É a mesma coisa com o ser humano de maneira geral. Se ele não resgata a essência dele, a base dele, né, ele vai acabar perdido. Nossa, o que eu vim fazer aqui? Eu não tenho objetivo, né? Então, quando você tem um objetivo, isso te motiva extremamente. Eu vou aproveitar aqui, Karine, tem alguns comentários. Uhum. Tem um comentário aqui oportunista aqui também, né, de alguém falando inglês, que vamos descartar, a gente já comentou sobre isso, né? Sim. E aí as mulheres estão recebendo elogios, gente, em inglês, de várias formas, sabe? Essa coisa de homem que só enxerga de um jeito as coisas, mas tá tudo certo. Então, assim, mas a gente tem outros comentários aqui. Renata, ela tá falando, autoconhecimento é tudo. Ótima live, obrigada às duas, ela tá agradecendo. A Mara Dal Negro, ela falou assim, que o que me move são os sonhos. Isso é bem interessante, tem a ver com o que a gente falou aqui, né? Sobre a gente se alinhar à nossa essência, né? O que a gente tem de melhor, né? E a nossa, de forma autêntica, a gente resgatar o que é nosso, né? O que é nosso natural. Mas é isso. É A isso gente tem aí. alguns minutinhos ainda, tá? Eu A vou, gente eu tem vou dar uma 5 corridinha, porque minutinhos. eu trouxe uma ferramenta para vocês que eu acho muito boa. E quem quiser já pega o papel e a caneta, tá? Que eu vou passar para vocês. Mas só para concluir nessa parte da rotina, então, uma coisa que é importante: nem todas as coisas precisam mudar, tá? Então, um exemplo: a pessoa que frequentava a academia, de repente Uhum. pode fazer exercício físico em casa, por que não? Né? Então, não precisa ser uma coisa assim drástica, porque eu estou em isolamento social, não vou fazer mais nada, né? Tem a possibilidade de fazer isso. Então, outra coisa, criar formas para os seus hábitos continuarem. Uma coisa que eu coloquei aqui de exemplo. Se tu gosta de ir ao cinema, né? Eu era uma pessoa assim que, nossa, quando eu morava aqui no Brasil, eu ia todo final de semana no cinema. Eu amo ver filme. E Adoro. aí, nesse momento, até a gente viu junto, né, Michelle? Verdade, verdade. Você veio aqui em Foz em 2018, não foi? Isso aí, Foi, a isso gente aí. foi ver um filme top. É top, né? Muito bom. Então, assim, essa questão. Eu amo ver, ir no cinema e tal. Quem sabe você não pode fazer de repente, colocar um chão, pegar uma cobertinha se é um lugar mais frio, fazer uma pipoca doce, uma pipoca salgada, selecionar uns filmes assim, ó, top, tá? De repente, uns três, e ficar o final de semana ali aconchegado e fazer todo um ambiente delicioso, delicioso para te curtir esse momento, sabe? Então, por que não, né? Transformar esse momento que a gente está vivendo num momento único que depois você vai lembrar. Meu marido mesmo, eu tenho feito muita comida diferente, né? Ele tira foto de cada prato que eu faço. Ele fala: depois dessa pandemia, eu vou fazer um álbum das tuas comidas. Então, obrigada, não consegui fazer nada, mas assim fica tão bonito, né?
Então, olha que legal. Lembrar desse momento, por mais que seja algo que é triste, né? Que a gente sabe disso, a gente respeita todo mundo que está passando por um momento de dificuldade, mas também tentar olhar para esse lado positivo. Eu acho que é uma coisa assim, ó, gente, não é a gente ser ingênuo, né? Então não vamos pensar assim, elas são assim, né? Estão no mundo encantado. Mundo Não, de Poliana, né? conto Que de fala. fadas, né? Não. Conto de fadas, nossa, elas Aham. não têm noção. Não, não é isso, né? É a gente saber, a gente ter seriedade com os nossos projetos, com o que a gente quer, mas sempre olhando o que, que a gente pode tirar proveito desse momento e olhando para uma visão positiva, né? Então não adianta eu ficar martirizando para o que está acontecendo e só ficar focando no negativo, né? Que eu não posso sair de casa, que eu não posso fazer isso, fazer aquilo. Vamos olhar o lado positivo. Outra coisa que eu coloquei, só para concluir, então, a pessoa que visitava amigo e familiar, faz um vídeo com todos eles juntos. De repente, uma live com 20 pessoas que seja, tem muita gente fazendo isso, né? Então, Sim. o fulano tá de aniversário, vamos fazer uma live do aniversário dele, dá para fazer isso também. Outra coisa também, a pessoa que trabalhava no ambiente corporativo, né? Então, assim, quem sabe fazer uma vez a semana, durante 1 hora, um vídeo com os colegas do trabalho, já que está todo mundo na sua casa agora, vão um dia ali, fazem 1 hora depois do expediente, como se fosse um happy hour, né? Eu já sei de empresas que estão fazendo isso. 1 hora na semana, você pode propor, né? Você pode ser o líder. Eu acho que é isso. As pessoas muitas vezes Exercitar a ficam esperando, liderança. né? Muitas vezes as pessoas ficam esperando o chefe falar, vir de cima, que agora vai ter que fazer dessa forma. Não, você pode falar, gente, vamos fazer um bate-papo depois das 18 horas, um exemplo, quando né, nesse horário assim mais comercial. Vamos fazer um bate-papo, todo mundo junto e tal, para a gente conversar o que cada um está passando nesse momento, como é que está vendo, né, esse momento aí. Então é isso. Então, gente, a última coisa que eu quero trazer para vocês, para fechar essa live maravilhosa que eu adorei fazer aqui com a Michelle, E que já tem é um o monte de planejamento semanal. elogiando aqui, ó. Um monte de gente gostando É. bastante. Obrigada, pessoal. Então, assim, o que eu trouxe aqui para vocês, que é uma ferramenta que eu uso em atendimento, tá? E que geralmente também, quando a pessoa ela termina as sessões comigo de coaching, eu dou para ela essa ferramenta para ela seguir, né, o plano, que é o planejamento semanal, né? Então, eu vou dar uma lidinha para vocês, se vocês quiserem escrever alguma coisa que chamou a atenção, Corre fiquem aí, bem à Karine, a vontade. gente tá acabando aí. Tá bom. Então, colocar, primeira coisa, qual é as 3 prioridades de semana, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa ela fica, eu não sei por onde começar, mas não dá para fazer tudo no mesmo dia. Agora, se você sair aqui da live, né, e já colocar na sua cabeça o que vai ser, quais vão ser as minhas 3 prioridades da semana. Então, a partir de segundo, o que eu posso fazer, né? Então, você pode ter um objetivo grande, mas o que você pode fazer a partir de hoje para chegar perto, né, do que você tem buscado, do que você quer atingir, como um projeto e tudo mais, né? E, gente, assim, só para finalizar, né? Então, o que você precisa finalizar, o que você vai terminar essa semana, objetivos e intenção a longo prazo. Muitas vezes a pessoa tem meta trimestral, anual, para 5, 10 anos. Começa a colocar isso tudo no papel, o que você quer, e faz assim, ó, o que eu posso fazer hoje para chegar perto dessa minha meta? O que eu posso fazer essa semana que vai me ajudar a chegar perto dessa meta daqui 1 ano, por exemplo? Porque senão a gente não sai do lugar, né? A gente fica só postergando e aí não consegue atingir nada praticamente, né? E aí, como eu falei na última live que eu fiz, né? E aí, de novo, a pessoa mais uma vez espera chegar o outro ano para mudar o que ela quer mudar, né? Então não precisa esperar o próximo ano chegar, né? Ter aquele momento, né, de colocar suas metas. Você pode fazer agora isso, tá? E é isso, gente. É O isso, gente, menos de um objetivo, minuto. né? Olha só. É isso aí. Tem alguns comentários aqui, todos agradecendo, todos gostaram da live. O Carlos fez uma pergunta a respeito de mãe controladora, coisas assim. A gente pode fazer um outro momento sobre isso, tá? Então, gente, até a próxima semana, às 18 horas, a gente vai falar sobre gestão de resíduos sólidos com a Lucimara Ribas. Até a Gente, muito próxima, gente. obrigada para todos aí que estavam aí. Obrigada, Michelle.